Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos dar sequência à segunda parte do capítulo 1 na nossa videoaula falando da página 7, Cidades, Tamanhos e Funções. A rede urbana brasileira é muito variada. Nela há cidades de diversos tamanhos que se especializaram em determinadas e distintas funções. A cidade é a sede do município e é nela que se aglutinam os poderes políticos e econômicos. De acordo com as legislações brasileiras, o município é a menor unidade política administrativa da federação e tem como função organizar e executar as obras e serviços que atendam todos os espaços que a compõem, ou seja, os vilarejos, as áreas rurais e a cidade são regidos pela administração municipal. Na cidade se concentra o poder público, que rege por meio de leis orgânicas a vida do município, que envolve a vida urbana e também a vida rural, que nós chamamos aquela região mais interiorizada. Em 10 de julho de 2001 foi criado o Estatuto da Cidade, sendo o qual as cidades devem adotar critérios administrativos e políticos, considerando os interesses da população. Na página 8, falamos sobre como o processo de urbanização muda o espaço urbano, né? E temos até o vislumbre de uma vista da praia de Ipanema, que mudou, no caso, por exemplo, suas características, o seu espaço urbano. Nós tínhamos poucas moradias, com a imagem registradas dos tempos atuais, de 2016, nós encontramos prédios que não existiam na época de 1930. Então, compreendemos de que o espaço urbano está sempre passando por mudanças. Novos bairros são criados, a malha urbana é ampliada, edificações são reestruturadas ou demolidas e novos espaços são construídos. Esse dinamismo muitas vezes provoca a destruição de patrimônios históricos, descaracterizando a história da cidade. Segundo o próprio geógrafo Milton Santos, o espaço urbano pode ser comparado a um pergaminho que é constantemente apagado e reescrito. Seguindo o nosso conteúdo, nós agora vamos falar na página 10 de setores da economia. Nós sabemos de que a rede urbana brasileira é formada por cidades de vários tamanhos e que apresentam diferentes funções ou especializações. Para sabermos, por exemplo, se uma cidade se caracteriza como uma cidade de serviço ou industrial, precisamos considerar o setor de atividade econômica nela predominante. Com o intuito de entendermos melhor essa questão, vamos conhecer como as atividades econômicas se organizam. As atividades econômicas são organizadas em 3 setores: primários, secundários e terciários, assunto esse que nós já passamos também lá no 6º ano. Setores primários são aquelas atividades ligadas à agricultura, à pecuária, né, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral, né, ou animal. Esse setor fornece matéria-prima a outros setores. No setor secundário, corresponde às atividades ligadas à transformação das matérias-primas, áreas da indústria e da construção civil. E o setor terciário? Corresponde às atividades do comércio e da prestação de serviço. Esse setor é característico nas cidades. As atividades dos setores secundários e terciários são desenvolvidas predominantemente nas cidades, embora possa haver indústria no campo, como as usinas de açúcar e álcool. Essas indústrias, comércio e uma variedade de redes de serviços compõem o cenário econômico de uma cidade. Em muitos casos, algumas atividades econômicas sobressaem, fazendo com que a cidade se especialize em um tipo de produto ou serviço. Por exemplo, numa cidade turística, nós vamos ter, no caso, as belezas naturais, as arquiteturas, né, que vão atrair as praias, né? Então vai, no caso, ter aquela característica da cidade, do tipo de cidade que é uma cidade turística. Por exemplo, uma cidade portuária, que se localiza no litoral e nas margens dos rios e que crescem por causa dos portos. Numa cidade industrial, as quais se envolveram com consequências das instalações das indústrias.
né? Então, esses são exemplos que nós podemos utilizar e retirar da página de número 11. Vamos falar um pouco agora, na página 13, falar um pouco sobre a hierarquia urbana. Há no Brasil cidades de vários tamanhos, sendo umas mais populosas do que a outra. De acordo com a relação existente entre as cidades, é estabelecida uma hierarquia urbana, pela qual as cidades podem ser classificadas em metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centro-regionais e centros locais e vilas, ok? Então nós precisamos, no caso, entender de que há um processo de hierarquia, por uma questão, no caso, até de tamanho das metrópoles, né, das cidades. É interessante notar também de que quando, no caso, diante dessa hierarquia, na divisão hierárquica das cidades, alguns centros vão começar a se destacar em razão da infraestrutura e da sua influência que exercem sobre outras cidades vizinhas. Muitas cidades cresceram tanto que se uniram a outra, não havendo diferenciação entre seus sítios urbanos. E esse processo nós vamos chamar de conurbação. O que é conurbação? Em que houve, né, na verdade, uma unificação da malha urbana de duas ou mais cidades. Então, conurbação, nós aprendemos na página 13 os seus sentidos, não esquecendo dos processos, no caso, dos tamanhos que as metrópoles podem chegar, ao ponto, no caso, de influência, né, pelos seus tamanhos e pelo grau de população. Nas páginas 14 nós temos aí os exemplos, né? E como o Brasil ele está espalhado de metrópoles, né? Com vários tipos de tamanhos, né? E suas influências. O grande crescimento, na página 15, diz que o grande crescimento urbano tem como consequência a dificuldade de administração das áreas conurbadas. Em muitos casos, apenas uma avenida ou um parque divide as cidades. A fim de solucionar essa questão, em 1973, o governo federal criou as primeiras regiões metropolitanas. Com base na regulamentação legal, os municípios que se uniram deveriam apresentar soluções em conjunto para resolver os problemas dessas áreas. Conheça alguns exemplos dessas áreas no mapa abaixo na página 15, que vai retratando aí alguns pontos interessantes de processos, no caso de regiões metropolitanas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o que essas regiões metropolitanas surgiram? Por meio, no caso, dos processos de conurbação, ok? Então, é interessante nós aprendermos isso. Ok? Vamos agora seguir na página de número 16. Estamos terminando o nosso assunto da segunda parte do capítulo. É a última página que nós vamos abordar, que é a página de número 16 e 17, que fala dos problemas da urbanização. A urbanização brasileira intensificou-se a partir da segunda metade do século XX. Muitos dos problemas sociais das áreas urbanas decorrem de forma como esse processo aconteceu. A aceleração do fluxo da população rural para as áreas urbanas, por exemplo, acarretou um inchaço urbano. Muitas cidades não apresentavam infraestrutura adequada para receber essa população, que, deslocada do campo, em maior parte não tinham recursos para garantir uma moradia na cidade. Nesse contexto, houve o aumento de favelas, principalmente nas metrópoles, bem como nas outras formas de submoradias, como os cortiços. Outra grande consequência do crescimento desigual das cidades é o desemprego e o subemprego. O deslocamento de mão de obra com baixa escolaridade e pouca qualidade para as vagas existentes nos centros urbanos gera o subemprego, que se caracteriza por atividades de baixa remuneração não absolvidas pelos setores formais da economia. Guardadores de carro, por exemplo, né? Ambulantes, vendedores ambulantes de sinal. Esses são os subempregos que nós estamos abordando. Além dessas questões sociais e econômicas, a intensa urbanização acarreta sérios problemas ambientais. O número crescente da frota de automóvel, da atividade industrial, por exemplo, compromete a qualidade do ar
da água nas áreas urbanas. O lixo representa outro grande comprometimento ambiental para as cidades. Em muitas delas não se realiza a coleta seletiva, o que poderia ajudar a reciclar o lixo e diminuir o volume do material a ser depositado em aterros e lixões. Os lixões a céu aberto provocam a proliferação de insetos e ratos e, consequentemente, colocam em risco a saúde pública. Nós vamos ficando por aqui, desejando que Deus continue abençoando vocês e a família de vocês. Até a próxima aula e o próximo vídeo. Fiquem com Deus.